E essas transformações, essas adaptações, vão alcançando patamares mais elevados e, portanto, também tem um direcionamento a essas calamidades, essas catástrofes de ordem geral ao ser humano, para que nós possamos despertar o verdadeiro sentido da vida, a finalidade pela qual nós aqui nos encontramos. E destas calamidades, muita gente se sensibilizam e procuram atender às necessidades daqueles que estão diretamente ligados com o ambiente onde acontecem essas calamidades. A gente vai encontrar, por exemplo, recordando o tsunami que explodiu na Indonésia, a gente vai lembrar que quantas pessoas que ali estavam foram dizimadas a sua existência corporal. A gente sabe que as placas tectônicas, muitas das vezes quando elas dão um impulso, um balanço, vai mexer com toda os lençóis freáticos, com os mares, e as pessoas que estão nesse ambiente vão ser atingidos. Mas também não é por acaso aqueles que ali estão, porque alguns que estavam no ambiente onde iria explodir uma catástrofe, quer seja um furacão, um terremoto, um tsunami, etc., muitos saem, outros chegam. E a gente vê que como Deus, ele não joga dados e ninguém foge à lei divina, porque quando Jesus diz que dá com a mão que a outra não veja, ele está nos orientando e nos ensinando que fazer o bem deve ser feito sem esperar recompensa, sem ostentação. E daí a gente fazer na espontaneidade do coração, que já nos faz felizes. Porque quando a gente faz algo esperando ser recompensado, ser reconhecido, a gente já recebeu a nossa recompensa. Mas aquele que faz o bem pelo prazer de servir, pela felicidade que proporciona a quem faz, mas também a quem recebe, mas principalmente a quem faz o bem, se sente bem e já está recebendo, sem querer, nenhuma recompensa. Está implícito no ato da caridade a paz, a felicidade, a alegria de servir, de se doar, de ser útil. É muito importante isso, meus irmãos. Veja que esta mulher, depois ela encontra um dos seus acolhidos, e quando ela encontra, ela pede silêncio. Não diga nada a ninguém. Olha que compreensão clara e precisa da caridade. Então, a humildade tem que estar ali aliada a esse ato do amor ao próximo. Não quer dizer que aquele que é orgulhoso não possa fazer o bem, mas vai estar sempre diretamente ligado ao desejo de exaltar a sua personalidade. E a caridade é o esquecimento de si mesmo. Quem age com caridade não está preocupado em se autovalorizar. Ele está preocupado em servir, em ajudar. Um beneficiado da irmã Dulce um dia perguntou a ela: quem é o seu Deus? Ela disse: é você, meu irmão. É você. São os espíritos que descobriram
o valor do servir, o valor do amar. E quanto mais amam, mais se sentem felizes. Daí não é em vão quando Jesus diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então a proposta do Evangelho se fundamenta em 2 preceitos básicos: humildade e caridade. A caridade como o amor na sua dinâmica, na sua atuação, aquele que sabe lidar diante das calamidades de ordem geral, como daqueles infortúnios ocultos. E não podemos deixar de voltar o nosso olhar para a intimidade do nosso lar. Quantos infortúnios ali acontecem, quantas dores inenarráveis ocorrem na intimidade doméstica. E hoje a gente tem visto que a mulher tem sido grande vítima da ação violenta de pessoas desequilibradas, inescrupulosas. Quantos sofrimentos reina nesta intimidade doméstica. E é muito comum aquelas criaturas que têm uma religião, que têm alguma doutrina filosófica, religiosa, como a filosofia espírita, e encontram lenitivo para a sua dor no conteúdo da mensagem do Evangelho, que é sempre Jesus nos convocando a ir a Ele. Nas bem-aventuranças, porque Ele promete a consolação aos aflitos. Porque tem dores que nós não conseguimos debelar de forma imediata. Tem sofrimentos que, como aquele burio, que vai trabalhando na intimidade do ser, só a pessoa que sofre é quem sabe o que está passando. Às vezes as pessoas chegam e dizem: eu sei o que você está sofrendo, sabe não. Porque a pessoa não está passando pela dor que o outro está. E hoje, como campeia muito a depressão na face da terra, está um índice muito grande, um crescimento ainda maior. E as pessoas às vezes hostilizam aqueles que carregam esse fardo da depressão e que precisa de tratamento psicoterapêutico, precisa de acolhimento familiar. Não é aquilo que muitas das vezes dizem de forma hostil. Não, não é. É uma enfermidade que precisa ser tratada. E quiçá possa aliar ao tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, a terapia espírita. Porque muitas dessas dores, desse sofrimento, as raízes se encontram no passado delituoso, nas experiências malogradas do passado, que o espírito precisa se redimir, reparar os desajustes estabelecidos no tempo e no espaço. E só a proposta do Evangelho do nosso Mestre Jesus, só a mensagem libertadora, mostrando a realidade do ser integral, na sua constituição psicológica, biológica, espiritual, para podermos assim entender que nós não nos limitamos a uma breve existência do ventre, à idade atual, ou aquela que a gente vai alcançar. Nós somos espíritos imortais, que vivemos antes do berço,
e vamos sobreviver ao túmulo. Portanto, as experiências que nós trazemos do passado, muitas das vezes são injunções perturbadoras, devido às escolhas malogradas nas experiências transatas, nas reencarnações anteriores. E que agora Deus nos faculta nova oportunidade para se reajustando, se equilibrando, possamos nos harmonizar com as leis que regem o universo. E elas estão escritas na nossa própria consciência. Daí, meus queridos irmãos, a necessidade da autoiluminação, da autotransformação, do autodescobrimento, como nos convoca a nossa querida Joana de Ângeles. Autodescobrir-se para compreender a realidade íntima que gera as aflições, as dores, os infortúnios ocultos, íntimos, que cada um de nós carregamos na intimidade do ser e que precisamos debelar através da doutrina do amor e do perdão, através do trabalho consoante ao bem, através de atitudes dignas perante a vida, para que equilibrados possamos nos liberar das energias perturbadoras que teimam em permanecer, fruto de um passado delituoso e de um presente também, muitas das vezes, atormentado. É a hora da mudança, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Lembrando o sábio da antiguidade, quando Allan Kardec indaga da espiritualidade, qual seria o melhor método para que a gente pudesse aproveitar a experiência que ora desfrutamos na carne e poder avançar no processo de evolução? E o Espírito Santo Agostinho vai responder: um sábio da antiguidade já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. É esse grande desafio nosso atual e do passado também, do conhecer a nós mesmos. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, quais as minhas virtudes, os meus defeitos, os meus vícios, as minhas tendências perturbadoras. E à medida que eu começo a fazer esse mergulho para dentro, eu começo a compreender a minha intimidade, eu começo a entender esses pensamentos mais íntimos, e eu começo a despertar a consciência para o caminho da verdade e da vida. Então, quando Sócrates ele vai dizer: dai-me um escravo, e eu farei dele um sábio, fazendo com que ele mergulhe para dentro e faça desabrochar o potencial que nele existe. Nós somos de origem divina, temos um potencial divino na intimidade do nosso ser, mas precisamos fazê-lo desabrochar, desenvolver, crescer. E essa proposta está fundamentada na mensagem do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Porque se eu hoje compreendo, eu já não vou deixar que o ego predomine, porque a minha visão agora é do self, que eu preciso desenvolver no objetivo de alcançar a harmonia, a paz, dando predominância à minha natureza espiritual.
que a natureza material não tenha mais o domínio sobre a minha existência. Essa dualidade, essa luta que nós travamos sempre entre o bem e o mal, entre a materialidade e a espiritualidade, entre a conquista dos valores ético-morais e permanecer chumbado no lamaçal das nossas imperfeições que deixamos que predominasse no decorrer do processo histórico evolutivo da humanidade. Agora, com a consciência de causa, precisamos nos libertar das aflições, que muitas delas é oriunda das nossas próprias imperfeições. Porque se eu deixo predominar o orgulho, eu vou sofrer as consequências oriundas do orgulho e do egoísmo. Se eu sou uma pessoa ciumenta, eu vou sofrer as consequências do ciúme. E viverei angustiado quando poderia ser evitado esses sofrimentos. Aquele que compreendeu a sua realidade íntima e trabalha para mudar as suas atitudes, a sua maneira de pensar, de falar, de agir. Esta criatura começa a encontrar-se consigo mesmo, porque no dizer de Allan Kardec, ele começa a domar as suas más inclinações, que os estudiosos da psicanálise chamam de sombras. Paulo de Tarso denominava de espinhos na carne, que todos nós sofremos essas injunções perturbadoras, porque em nós existe o passado, o presente e o futuro. O passado, o registro das experiências vivenciadas nas seculares reencarnações. Porque nós saímos lá do nosso primitivismo, conquistamos a razão, trabalhamos, avançamos, erramos. Tudo isso vai ficando registrado no nosso psiquismo. E cada nova experiência reencarnatória, nós não perdemos as experiências que já vivenciamos. A de ordem positiva são os tesouros, que nem a traça e nem a ferrugem corrói. As imperfeições, os vícios, que precisamos nos libertar, afloram em forma de tendências, de espinhos, de sombras, que o estudioso atento começa a trabalhar para ir diluindo. Vai liberando essas energias perturbadoras. Se antes era o orgulho que falava tão alto em meu coração, quando alguém feria ou magoava, e a gente exaltava o nosso ego e mostrava que era superior. Hoje já calamos diante de um tolo que grita mais alto. A gente cala e sabe através da oração, da água lustral do perdão, compreender o tolo que acha que é forte, porque acredita que a fortaleza é aquele que mata, que atenta contra a vida do outro, que fere, que magoa, que derruba, e não sabe que é um fraco, que é um covarde. Forte é aquele que, como Gandhi, na sua fortaleza moral, depois do soldado esbofetear-lhe, ele tomba ao solo. Ele se levanta e recebe outro murro e tomba no solo. E neste momento, ele se levanta e o soldado diz: tu és tão covarde que não reages. Quem te ensinou a ser tão covarde? E ele olha para o soldado, aponta para um crucifixo que tem no pescoço do soldado. Era cristão.
foi este homem extraordinário que me ensinou a amar. Toca profundamente naquele homem, brutamontes. É sempre assim, a força querendo provar que é maior. E Jesus, ele diz àquele que quiser ser o maior de todos, seja o servo do teu servo. Seja aquele que sabe quão pequenino é, diante da grandiosidade do nosso Pai. E aquela mulher que atender a necessidade daquelas crianças, daquela mulher e daquele marido que se encontrava enfermo. Quiçá a gente possa fazer a caridade, não só quando todos estão a ver, mas principalmente quando nas calamidades particulares, os infortúnios campeiam e vai ter uma mão amiga, um coração fraterno, um abraço amoroso para aliviar a dor e a aflição desses aflitos da amargura. Espírita, qual é o primeiro mandamento? Amai-vos. Espíritas, qual é o segundo? Instruí-vos. Eu só tenho que agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, diretora do Maria Cláudia Martins, e a todos os irmãos pelo acolhimento que sempre recebemos nesta casa. E agradecer a todos os nossos irmãos que nos ouvem pela internet. Muito obrigado por tudo, muita paz e que Jesus nos abençoe hoje e por todo sempre.